Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos um cenário que durante a madrugada inteira nós tivemos uma precificação ruim para as bolsas do mundo inteiro, principalmente no cenário asiático, muito por conta de reflexos que bateram aqui pra gente no Brasil ontem já, enquanto que as bolsas asiáticas estavam fechadas, nós estávamos abertos e nós já precificamos boa parte dessas quedas, inclusive, num primeiro momento essas quedas vieram de ontem por conta do cenário do petróleo, que deu uma aprofundada bem grande, e hoje durante a madrugada piorou o cenário depois que saiu a balança comercial da China. Mas já começando pelo que aconteceu ontem no petróleo, nós tivemos uma queda aí de mais de 4% no petróleo, muito relacionado, obviamente, ao cenário de desaceleração chinesa, o que tem uma perspectiva de consumo de petróleo no mundo menor, né? Se ela está desacelerando, ela é a segunda potência do mundo, segunda maior potência do mundo, então basicamente o petróleo tende a refletir isso também. Só que mais foi por conta de que os estoques de petróleo dos Estados Unidos aumentaram, o que dá-se a entender que, novamente, estamos tendo menos consumo de petróleo até mesmo nos Estados Unidos. E isso, óbvio, ajuda no cenário de queda para commodity, por conta de que se tem mais oferta e menos demanda, obviamente o preço tem uma tendência de queda. Mas, além de tudo isso, óbvio, refletiu para a gente aqui no Brasil, com a nossa bolsa caindo expressivamente, muito por conta de que a Petrobras tem um peso muito grande no nosso índice Bovespa aqui, e ele acabou refletindo aí, com a Petrobras caindo aí quase 4% também, ela caiu 3,60%, e, óbvio, não é nada bom para o nosso cenário da bolsa aqui. Lembrando que a nossa bolsa veio de um novembro em que foi o melhor mês dos últimos anos. Então, nós temos sim margem para realizar. Que já não é o caso do cenário chinês, que já vem sendo pressionado desde março ali, com quedas expressivas para as bolsas. E hoje, durante a madrugada, além de eles refletirem essa queda no preço do petróleo e tudo mais, nós tivemos também a divulgação aí da balança comercial da China, que apresentou uma importação pior do que o esperado. Então, para botar no frigir dos ovos, a balança comercial como um todo, a exportação, ela até veio melhor do que o esperado. Ela veio 0,5%, sendo que previsto era para que tivéssemos uma queda de 1,1%. Só que a importação veio com uma queda, uma diferença, né, um gap muito maior, porque era previsto 3,3% de evolução, né, ou seja, positivo, e veio menos 0,6%. Ou seja, deu uma diferença aí de quase 4% no que o mercado estava precificando como dado, né? Num contexto geral, a balança comercial ali fechou em 68 bilhões, um pouco melhor que o esperado. Só que o mercado ficou de olho exclusivamente nessa diferença da importação, porque, óbvio, se a China está tendo quedas da importação, mostra mais um indicador de que realmente esse final de ano e o começo do ano que vem tendem a ser de mais desaceleração do cenário chinês. Isso é um dos indícios, né? E além de tudo, nós tivemos uma queda ainda mais expressiva na bolsa de Tóquio, que se chama Nikkei, na bolsa de Nikkei. Ela basicamente caiu 1,70%, 1,80%, depois que o Yen, que é a moeda do Japão, disparou mais de 1,80% frente ao dólar, com uma fala, que foi a fala do Kazuo Ueda, que é o presidente do BOJ, o Banco Central do Japão, e ele veio falar que o cenário agora para dezembro, janeiro, tende a ser desafiador no Japão também, e ele fez as únicas falas que mexem o cenário japonês com força, que foi basicamente ele falar sobre opções de mudar a política monetária ultra-acomodatícia que o Banco Central vem fazendo por lá. Ou seja, o Banco Central passou o ano inteiro, praticamente, enquanto que os outros bancos centrais do mundo estavam aumentando os juros, o Banco Central do Japão é o único que estava mantendo a taxa de juros negativa. E agora, ele falando nisso, que pode alterar isso, fez uma precificação de alta para o Yen, forte, né? Porque os Estados Unidos estão falando em cair juros, e agora o Japão falando em começar a subir, isso vai dar uma diferença, e, óbvio, a moeda é a primeira a precificar isso, o que acabou precificando ruim para as ações do Japão, com quedas bem expressivas. O minério de ferro foi o único que salvou, muito por conta de que foi vinculado ali aos estoques dos portos lá na China, e os estoques estão baixos. Aí o minério de ferro aí subiu quase 4% durante essa madrugada, mas a gente tem que lembrar que os estoques de minério de ferro eles estão baixos porque o preço vem sendo pressionado já há quase 2 anos. Os preços estão em altas extremas há quase 2 anos. Consequentemente, se eu sou um trader de petróleo, eu não vou encher o meu estoque se o preço está extremamente caro, historicamente falando. Então, os estoques estão em limites baixos, o que gera essa reação em cadeia para aumentar mais o preço ainda, né? Então, isso dá-se a entender que seria bom para o cenário da Vale hoje, né? Só que o cenário chinês indo tão ruim, a nossa bolsa tende a precificar uma precificação mais ruim do que positiva. A única ação que pode salvar a gente hoje aí pode ser a Vale, né? Que vamos ver ao longo do dia. Mas para o cenário europeu a gente não tem nada de
extremamente relevante, muito mais é reflexo do cenário chinês e também da maior parte da queda do petróleo de ontem, porque a Europa estava fechada. E basicamente aí nós temos o único dado que saiu por lá, que foi o PIB da zona do euro, e que era previsto 0,1%, e ele acabou vindo 0%, ou seja, se manteve zerado. Fez preço também, vai fazer preço, mas já não é novidade para ninguém que a Europa está passando por um momento de desaceleração aí, tirando o cenário chinês, é a região que mais está desacelerando. Nos Estados Unidos, ontem foi o reflexo mais forte para as bolsas, agora nós temos aí as bolsas estáveis, os futuros das bolsas estáveis. Inclusive ontem o ADP, que foi o dado de emprego que era o mais esperado por lá, foi ofuscado pela queda expressiva do petróleo. Ele até veio melhor não, né? Na verdade ele veio pior. Ele veio menos forte do que o esperado, gerando menos vagas de trabalho, o que seria visto como bom, só que a queda do petróleo de mais de 4% acabou precificando ruim e não deixou com que esse otimismo se generalizasse. Então, para hoje, nós temos provavelmente mais um cenário de abertura de queda para nossa bolsa aqui, mas o dólar também pode ser que abra em queda por conta da fraqueza do dólar no mundo, muito por conta da disparada do Ien lá no Japão.